Meu nome é Januário, tenho 46 anos e essa história que eu vou contar aconteceu comigo há 3 anos. O que tenho para contar me deixa muito triste e mal. É uma história que eu não gosto de lembrar, mas preciso compartilhar o que aconteceu e mostrar que existe muita injustiça nesse mundo. Eu sou do interior de Minas Gerais, de uma cidade chamada São Bento Abade. Tinha também um irmão chamado João. Nós sempre fomos muito trabalhadores. Eu e meu irmão construímos nossa vida aqui em São Bento, na honestidade, com nosso suor. Mas infelizmente eu preciso dizer que viver assim só nos prejudica. É praticamente impossível viver bem tendo esse pensamento. Meu irmão havia comprado umas terras na zona rural de São Bento. Era um lugar afastado que quase não tinha pessoas, muito menos movimento. Mas ele tinha uma visão que eu nunca tive. Sempre via o lado bom em tudo e via que aquele lugar seria perfeito para o plantio. É claro que eu o apoiei na compra. Ele comprou as terras, mas no momento de passar as escrituras para seu nome, o antigo dono disse para ele ter cuidado, pois a demarcação da divisa sempre foi um problema para ele. O dono das terras ao lado vivia em uma briga eterna, sempre insistindo que a divisa estava errada e que estava saindo no prejuízo. Como aquela era uma terra sem leis, nenhuma conversa parecia agradar o vizinho. Então o antigo dono decidiu vendê-la para não ter dor de cabeça. João nunca se preocupou com essa questão, pois era inteligente e poderia aplicar a lei a qualquer momento naquele problema, mesmo que isso não agradasse o vizinho. E acabou acontecendo. Os filhos do dono das terras ao lado, que também eram peões do pai, foram tirar satisfações com meu irmão sobre a divisa das terras. Eles queriam um pedaço a mais e afirmavam que a conta feita na escritura estava errada. Meu irmão, sem se alongar na discussão, disse: "Amigo, não tem problema. Vamos resolver isso numa boa. Eu chamo o meu advogado e ele avalia se a escritura está certa ou não. Se estiver errada, terei o prazer em fazer a divisa para vocês." Isso deixou aqueles peões furiosos que não aceitavam esse negócio de lei. A lei deles era o facão. Então o pior aconteceu. Em uma tarde, eu percebi que meu irmão não apareceu em casa para tomar café, e ele sempre fazia isso. Era quase que sagrado. Preocupado, eu fui até suas novas terras e acabei vendo uma cena que está na minha memória até hoje. Meu irmão estava amarrado a uma figueira e sua pele estava sendo retirada por aqueles peões. Seus gritos de dor ainda me assombram. Meu irmão gritava desesperadamente. Eles já haviam removido a pele de suas pernas, peito e braço. Deixaram a cabeça por último para que ele assistisse e sentisse cada detalhe. Antes que eu pudesse chegar até a figueira, correndo com toda a minha força, eles passaram o facão na cabeça dele, contornando sua face. Pegaram pelo nariz e pelo queixo, e com um puxão rápido, arrancaram a pele. Quando me viram, começaram a rir e disseram: "Aqui está a divisa de terras do seu irmão." E então saíram a cavalo. Eu me ajoelhei diante do seu corpo esfolado e comecei a chorar. Eu precisava fazer alguma coisa. Fui até a polícia local e contei tudo. Pedi para que fossem até lá, mas no momento que eu disse que eram as terras esquecidas, a polícia disse que aquele local não pertencia à cidade, então não era um problema deles. Eu achei aquilo um absurdo.
havia um corpo preso em uma figueira. Então procurei a polícia da cidade vizinha e, para minha surpresa, disseram a mesma coisa. Não cabia a eles irem naquele local. Naquela hora eu desisti da lei e jurei fazer justiça com minhas próprias mãos. Meu irmão precisava ser vingado. Após o enterro, nem voltei para casa. Fui direto atrás dos peões que mataram meu irmão. O primeiro estava alimentando os cavalos. Assim que ele me viu, começou a perguntar o que eu estava fazendo lá. Minha feição estava como a do demônio, e eu dava passos largos e rápidos em sua direção. Antes mesmo que ele sacasse uma arma que carregava no cinto, eu passei o facão em seu pescoço. Ele caiu ajoelhado na minha frente e, com os olhos arregalados me encarando, morreu esgotado. Minha feição não mudou, pois a vingança só havia começado. Como troféu, eu arranquei sua orelha e a prendi em um arame que levei no bolso. Sete peões mataram meu irmão. Eu matei os 7 naquele dia e peguei uma orelha de cada um, colocando no arame que, ao final, acabou formando uma espécie de colar. Está pendurado na sala da minha casa até hoje. Aparentemente não existe investigação, já que aquelas terras são zona neutra para a polícia. Só segui a lei de Talião. Morte aos matadores.